Sabe, quando você crê que Deus é com você, você sabe que você não tem o que temer. Você sabe que Deus é maior do que todos os desafios, do que todas as artimanhas do inimigo que se levantarem contra você. Eu gosto da declaração de Josafá, lá no segundo livro de Crônicas 20, quando ele diz: para Deus, Senhor, nas tuas mãos está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ele diz: Senhor, em nós não há força perante essa multidão que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Meu querido, meu irmãozinho, minha irmãzinha, você precisa colocar os olhos em Deus, naquele que vai te ajudar a vencer as batalhas, os problemas que você está enfrentando. Você não pode desistir nunca, deixar de crer jamais. Nós precisamos crer no Todo-Poderoso e Ele será conosco e nos dará a vitória. Amém? Você pode dizer amém aí? Isso, pode dizer amém aí, curtindo aí agora, batendo no seu dedo e dizendo: eu concordo, amém. É isso aí, Deus é com você para te dar a vitória na batalha que você estiver enfrentando. Nada de desistir, nada de pensar em desistir. Eu sei que às vezes é mais fácil desistir, mas desistir é para covarde. Perseverar, permanecer firme, é para quem crê em Deus. Então não desista nunca. Não entregue os pontos nunca. Ouse acreditar, Deus será contigo e lhe dará a vitória que você precisa. Amém? Eu quero lhe trazer uma palavra aqui do livro de 1 Samuel. Daqui a pouquinho eu vou orar por todo mundo, tá bom? Você vai chegando aí, o pessoal vai participando. Daqui a pouco eu vou orar por você. Você pode colocar o seu nome aí nesse propósito, vai incluir o seu nome para a oração. Nós vamos clamar a Deus por você daqui a pouquinho. 1 Samuel, capítulo 17, é a palavra que eu dei hoje na igreja aqui. Esse texto falou comigo, e eu creio que falou com a igreja também. 1 Samuel 17, versículo de número 8. Eu vou resumir o assunto, né? Ele diz assim: e parou e clamou as companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu? E vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Tem muito assunto aqui nesse texto, mas resumindo para você, o texto mostra para a gente que este homem chamado Golias, que afrontava Israel 2 vezes ao dia, pela manhã e pela tarde. A Bíblia diz que esse homem desafiava lá toda a nação de Israel. E quando fez esse desafio, ele fez uma declaração que eu chamo a sua atenção. Ele diz: não sou eu filisteu? E vós, servos de Saul? Preste atenção que a nação de Israel, eles eram servos de Deus. Em vários textos, o profeta Isaías mesmo, por algumas vezes, chega a se referir ao povo de Israel como servos de Deus. Só que essa nação deixou de ser servo de Deus e passou a ser servo de Saul. O capítulo de número 7 relata quando Israel teve a vitória sobre os filisteus, e eles venceram o filisteu porque naquele momento eles se consertaram com Deus. Samuel mandou que eles se arrependessem, eles se arrependeram, e aí eles clamaram a Deus e Deus deu a eles a vitória contra os inimigos. No capítulo 8, relata o texto que o Samuel ficou velho, já estava de idade, todo mundo envelhece. E o Samuel ficou já de idade e decidiu colocar os seus filhos para julgar o povo de Israel. Só que os filhos dele estavam apegados à riqueza e se deixaram levar pelo suborno. Quando recebiam presentes das pessoas, julgavam de forma favorável a essas pessoas. Isso é lamentável. O povo de Israel se entristece com isso tudo, e aí eles olham para fora, olham para as outras nações. E quando eles olham para as outras nações, eles veem que todos tinham rei. E eles decidem, chegam para o Samuel e dizem: Samuel, seus filhos estão com o coração em outras coisas, não estão fazendo como você fez, e nós queremos um rei.
E o Samuel se entristeceu com isso. Levou essa situação diante de Deus. E quando ele levou ao Senhor essa situação, Deus falou para ele: Samuel, não se entristeça não. Porque eles estão rejeitando, não é a você, eles estão rejeitando a mim. Que coisa séria. Eles estavam rejeitando o próprio Deus. Muito sério isso. E a Bíblia relata para a gente que foi quando o Samuel tentou ainda falar com a nação de Israel: não façam isso, se vocês fizerem isso, o que vai acontecer é que as suas filhas serão entregues para serem copeiras, vão ser lá, vão ter várias funções para servir o rei. Vocês estão indo por um caminho errado, mas eles não quiseram ouvir, diz a palavra lá no capítulo 8 de 1 Samuel. Então eles tiveram Saul como rei deles, como senhor da vida deles. Eles se tornaram servos de Saul. E nessa hora levantam-se os filisteus contra o povo de Deus. O povo que na verdade não estava já servindo ao Senhor. Tinham deixado os caminhos do Senhor. E nessa hora vem o filisteu Golias e diz: e aí, eu sou filisteu, vocês são servos de Saul, né? Não são servos de Deus, são servos de Saul. Que tristeza. Porque anteriormente, quando eles na presença de Deus estavam, eles venceram o inimigo, derrotaram o inimigo, e os que restaram vivos certamente voltaram para o arraial dos filisteus dizendo: olha, com esse povo a gente não pode se meter, porque este povo é o povo de Deus, Deus é com eles, Deus trovejou sobre nós. Isso tudo relata o texto lá do capítulo 7. E eles voltaram para casa dizendo para os seus conterrâneos, para os seus familiares: olha, com esse povo não se mete, porque Deus é com eles. Deus trovejou sobre nós, eles acabaram com a gente, nos derrotou. Amigo, minha amiga, se você for um servo de Deus, Deus será com você para te fazer vencer o seu gigante. A Bíblia relata então que o Golias desafia a nação de Israel dizendo: mas e aí? Olha, eu sou filisteu, vocês não são servos de Saul? Só que o que ele não contava é que no meio dos servos de Saul havia lá um servo de Deus. Quem é ele? Davi. E o servo de Deus fez a obra acontecer. Derrotou o filisteu, o Golias, cortou-lhe a cabeça e entregou nas mãos de Saul a cabeça do derrotado Golias. Amigo, amiga, você também tem que derrotar o seu inimigo, o seu valente. Mas para isso, você precisa ser um servo de Deus. Você precisa ser uma serva de Deus. Você precisa ser uma pessoa comprometida com Jesus. Não se engane. Se você tem um problema sério na sua vida, se você quer vencer este problema, então tome a decisão de tornar-se um servo de Deus, uma serva de Deus. Aí o Senhor será contigo, lhe dará a vitória. Ou não tem inimigo que vai prevalecer na sua vida, porque se Deus é conosco, nós não temos que temer absolutamente nada e ninguém. Maior é o nosso Deus para nos dar vitória. Amém?